Meus irmãos e minhas irmãs, hoje para nós cristãos católicos não é um dia de tristeza. Por mais que conviver, como São Francisco chamou, a irmã morte, por mais que conviver com ela nos acompanha o tempo todo, desde que leva tantas pessoas queridas e pode nos levar a qualquer momento, mesmo que seja angustiante a gente pensar na morte, principalmente de alguém muito querido. Mas o Senhor nos convida a uma reflexão profunda sobre isso. Essa celebração, celebrada no mundo todo, ela tem um sentido para nós, de nos alertar, de nos chamar a atenção, de nos amadurecer. A palavra é essa, de nos amadurecer diante desta vida que é passageira, como a gente canta no canto, uma vida que é passageira, ilusão. Não que a vida seja uma ilusão passageira, mas muita gente ainda parece que não entendeu de que esta vida ela passa e as pessoas ficam, parece que apegadas às ilusões deste mundo, de tal maneira que faz com que nós mesmos pensemos que a gente não vai morrer nunca. Na cabeça de muita gente é dessa forma. Quando a morte chega, ela toma aquele susto, claro que é natural, mas eu digo que a pessoa ela se assusta tanto que ela entra num estado emocional de inconsciência, como se aquilo fosse algo extraordinário. A morte é para nós a única certeza que nós temos do futuro. A morte é para nós a única certeza que temos do futuro. E isso o Senhor chama a atenção da gente. Vocês perceberam que a liturgia da palavra, ela não fala de mortos, ela fala de quem? Dos vivos. A morte, ela não tem mais sentido depois que ela nos visita. Por isso que a liturgia da palavra, ela prepara os vivos. Celebrar o dia de finados, o dia dos fiéis defuntos, como a igreja chama, significa preparar os vivos, porque depois que morrem, acabou para este mundo, já não se tem mais as oportunidades, já não se faz mais o caminho que a gente fazia enquanto nós estamos vivos. Por isso que é uma reflexão para nós. Será que nós estamos preparados, como a primeira leitura fala de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó. O que isso tem a ver com o dia dos fiéis defuntos? Muita coisa. Porque a angústia que Jó viveu, o desafio que Jó viveu, diante de tudo que ele passou, perdeu tudo deste mundo. A história de Jó é muito interessante, porque o diabo queria provar para Deus que Jó, em algum momento do seu sofrimento humano, iria esbravejar contra Deus, não iria ser fiel a Deus. Era isso que o diabo queria provar para Deus. Deus falou: vai lá, veja o que você pode fazer lá, porque eu quero ver se é isso mesmo que acontece. Só não toque no fio de cabelo dele. E o diabo revira a vida de Jó. Jó perde tudo, inclusive a dignidade humana. Mas Jó nunca perdeu a fidelidade a Deus. De tal maneira que ele diz assim, na leitura ele diz, não sei se vocês prestaram atenção, mas ele diz assim: eu sei que o meu Redentor está vivo. Essa frase de Jó é também a nossa frase de hoje. Diante da angústia que a gente passa, diante do sofrimento que a gente passa, a única razão pelo qual faz com que a gente continue caminhando é Deus. Não existe outra razão, não pode existir outro motivo que não seja a redenção de nosso Senhor, que não seja o próprio Deus, que não seja a ressurreição de Cristo, para nos dar essa firme certeza de que mesmo diante da morte, inclusive,
Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos abalar. Você cristão, nós, você meu irmão e minha irmã que está aqui, é preciso cultivar essa certeza no coração de vocês. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem o amor de esposo, de namorado, de pai, de mãe, inclusive, de família, nem nudez, nem ilusões, nada pode nos separar dessa redenção que o Senhor tem para nós neste dia, que deve ser um dia de alegria em Cristo ressuscitado. E a gente vai compreendendo que o Senhor nos fortalece nos momentos que a gente mais precisa. Justamente nesse momento da morte, que a gente não celebra a morte, a gente celebra a ressurreição de nosso Senhor, que venceu justamente o último inimigo, como disse a segunda leitura. E o último inimigo a ser vencido foi a morte. Ela já não triunfa mais. Antes de Jesus, a morte era a grande vitoriosa, porque não se tinha uma elaboração, não se tinha uma clareza teológica, espiritual, de que o Cristo na cruz, morrendo, venceria a morte. Olha que coisa estranha. Cristo na cruz, morrendo, venceu a morte. Por quê? Porque a morte de Cristo não foi em vão, foi por amor. E a morte de Cristo deveria nos envergonhar. O padre Antônio Vieira, aquele mesmo da história que a gente vê nos livros, os sermões de Antônio Vieira, depois vocês procuram na internet, e ele dizia assim: os cristãos deveriam não se compadecer ao olhar a cruz de Cristo, como muita gente se compadece. Oh, dó, olá, Ave Maria, Nosso Senhor foi cuspir. Ele estava querendo dizer assim: se a gente tivesse também lá no dia, a gente estava cuspindo de Jesus e dizendo: morre mesmo, ladrão, bandido bom é bandido morto, porque Jesus Cristo foi morto como bandido. Todo mundo sabe disso. A morte de cruz era a pior morte daquela época. Era tanto que eles não matavam na cidade, não. Tinha um monte chamado Gólgota, que era Monte da Caveira. Na sexta-feira da Paixão a gente narra isso. Então tinha que matar esses tipos de bandido longe. Por isso que Jesus fez a via sacra, caminhou para fora de Jerusalém, no Monte da Caveira, porque era lá que ele deveria morrer. Foi assim que aconteceu. E o padre Antônio Vieira disse assim: olha o que nosso Senhor Jesus Cristo passou por causa de mim e por causa de você. E a gente continua na vida de pecado. Então a morte de Cristo não é para nós uma penitência da gente ter pena do Cristo crucificado, mas era para a gente olhar e abaixar a cabeça e ficar com vergonha, porque o Filho de Deus passou por aquilo tudo por causa de mim e por causa de você. E não disse uma palavra contra, foi cuspido e disse assim: Senhor, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. O nome disso é amor, é entrega. Por isso que a morte foi vencida, porque a morte não foi vencida com a morte de Jesus. Jesus morreu, mas a morte foi vencida pelo amor de Cristo a nós. Nós somos frutos, a nossa vida, a nossa salvação é fruto de um amor que a gente não tem nem noção da profundidade que ele é, por mim e por você. Por isso que celebrar o dia de finados é celebrar a vitória do último inimigo, a morte, por causa da morte de Cristo. Nada pode nos separar disso. Nada. Por isso nós devemos ter sim a certeza da morte. Mas mais ainda do que a certeza da morte, nós devemos ter a certeza da ressurreição. Eu peço muito a Deus, falando de mim, eu peço muito a Deus que me dê forças na hora de enfrentar a perda de alguém muito querido, porque não é fácil. Todo mundo aqui sabe disso. Não é fácil. Perder um pai, perder uma mãe, perder um irmão, uma mãe enterrar um filho. É triste. Por mais que a pessoa está velhinha, eu rezei para meu avô morrer. Rezei. Me doeu fazer isso. Quando eu vi na situação, 94 anos de idade, jogado numa cama dessa finurinha,
ninguém aguentava mais, no sentido de já faziam 3 anos, filhos, netos, em Belo Horizonte para poder cuidar dele. Morreu digno, mas eu bati o joelho no chão naquele ano de 2017, 2018, e falei assim: meu Deus, leva meu avô, para que a gente tenha paz e ele também tenha paz nesse sofrimento. Ele não falava mais, mas chorava quando a gente pegava, que ele via aquele sofrimento todo de todo mundo, e em um dado momento ele conseguia falar: meu Deus, me leva. É duro, mas é santificante quando a gente está seguro na mão de Deus. Dois testemunhos para vocês hoje, no dia de finados. É triste, mas quando a gente está segurado na mão de Deus, essa tristeza se transforma em alegria. Eu dou esse testemunho para vocês. É difícil, porque dói. É uma dor, quando a pessoa fala assim: eu senti uma dor de morte. É uma dor que vem de dentro para fora. Que nenhuma água com açúcar, nenhum remédio que dá para a gente ficar calmo alivia, porque é uma dor da alma. A pior dor do mundo é a dor da alma. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê uma mãe que perdeu um filho, outro dia em Bom Jesus da Lapa, uma mãe perdeu 2 filhos para o mundo do tráfico. Quando eu digo perdeu, porque foram mortos. E ela veio, ela me conhece do tempo que eu morei em Bom Jesus da Lapa, e ela dizia assim: opa, está me doendo tanto. O senhor nunca vai sentir essa dor, porque o senhor não é mãe, mas eu sinto a dor. Eu olhei no fundo do olho dela, apertei as mãos dela e disse assim: dona Idalina, eu posso não sentir a dor que a senhora está sentindo, vem aqui comigo. Tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores, numa igreja lá de Bom Jesus da Lapa. Aí eu entrei com ela assim perto da igreja e mostrei Nossa Senhora, olhando Nossa Senhora das Dores. Aqui tem, né? Nossa Senhora das Dores. Só que lá ela está olhando para a cruz assim. Eu falei: eu não sou mãe, dona Idalina. Agora olha para aquela mãe ali que viu seu filho sendo morto como um bandido. Ela ficou assim: verdade, Padre. Eu imagino que a dor que eu senti, Nossa Senhora também sentiu. Agora, dona Idalina, olha como que Nossa Senhora está diante da cruz. Ela falou assim: em pé. É assim que a gente deve se manter diante das nossas cruzes, diante de uma dor que a gente acha que o mundo acabou. Até sem chão a gente fica muitas vezes em determinadas situações, mas a gente tem que permanecer de pé, porque o último inimigo já foi vencido justamente numa cruz, na cruz, a morte. Por isso que hoje para nós não é dia de tristeza, é dia de saudade. É claro, a gente é humano, a gente sente saudade. Quem é que não lembrou do pai, da mãe, do tio, do filho, do irmão, do amigo? Bonito. Durante a semana eu escutava vocês na secretaria, quando eu estava por lá colocando o nome dos defuntos, eu escuto. E muitos de vocês disseram assim: coloca o nome de fulano aí que é meu amigo. Que bonito. Lembrar do amigo para rezar pelo seu descanso eterno. Por isso que celebrar o dia dos fiéis falecidos é para nós uma grande graça, meus irmãos. E é preparando também, porque um dia seremos nós que estaremos diante do altar do Senhor. Por isso que o Evangelho nos prepara. O Evangelho nos prepara, porque diz assim o Evangelho: olha, Jesus no juízo final, que a gente chama de parousia, ele vem e separa como um vaqueiro, um dono de gado, de ovelhas, separa as ovelhas e os cabritos. Qual é o requisito, qual é a exigência de salvação desse Evangelho que nós escutamos? O cuidado com a pessoa do outro. Quando Jesus Cristo diz assim: olha, eu vou olhar para aquele que quando eu estava nu, ele me vestiu, quando eu estava com fome, ele me deu de comer, quando eu estava preso, foste me visitar, quando eu estava com sede, ele me deu de beber. Tudo que fizestes a um destes, ele não fala
fizestes a mim primeiro. Ele fala: a alguns destes que estava com fome, com sede, preso, estrangeiro, foi a mim que fizestes. Quer dizer, o critério de salvação não é simplesmente servir ao culto religioso. É você servir ao culto religioso e você entender que a salvação passa pelo cuidado das pessoas. Eu não posso me salvar vendo pessoas que estão presas e que não foram visitadas, vendo pessoas morrer de fome. Ah, padre, não tem nada a ver com isso. Temos, porque é um irmão, porque é uma situação que Jesus Cristo coloca como critério, porque eu não me salvo só, minha gente. Por mais que a salvação, ela parte de um princípio unitário da pessoa, eu tenho que lutar pela minha salvação, mas ela passa também pelo crivo dos outros. Eu não posso me acomodar, eu não posso ficar tranquilo sabendo que o meu vizinho está passando fome. Eu não posso ficar tranquilo com isso, porque eu tenho comida em casa. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar com certas situações. Nós não podemos nos conformarmos com determinadas situações, porque vai chegar o dia que Nosso Senhor vai cobrar da gente, e a gente tem que ter cuidado para Ele não dizer assim para nós: afastai-vos de mim, malditos. E a gente perguntar para Ele: mas Senhor, quando foi que a gente te viu nu? Quando foi que a gente te viu preso? Porque aqui a pessoa está totalmente confusa, ela não sabe quem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo aqui está se revelando em quem? Na pessoa, em nós, nos pretos, nos brancos, nos presos, nos estrangeiros. Não nos cabe julgamento. Quem julga é Deus. Quem julga é o justo juiz. Eu quero escutar, nós queremos escutar de Jesus Cristo no dia do juízo: vinde para mim, benditos do meu Pai. E ai daqueles que escutarão: afastai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu ia à missa, eu rezava o texto, eu fazia novena. Não vai valer de nada. Por isso que o que a gente tiver de fazer pelo outro, que seja feito agora. Se a gente tiver, eu sempre gosto de dizer isso no dia de finados, no dia dos fiéis defuntos: aquilo que a gente tem que fazer pela caridade, gente, faça agora. Porque depois que morre, eu vou dizer de novo, não adianta rezar a missa de sétimo dia, não adianta. A gente reza por caridade. A gente reza porque Deus é misericórdia, não somos nós que julgamos. Mas o Evangelho é claro, o Evangelho é lúcido, quando ele diz: vinde benditos do meu Pai e afastai-vos de mim, maldito. Jesus segrega, justamente pelo amor que a gente tem que ter para com os irmãos e com as irmãs. Quem tem de amar, ame agora. Quem tem de perdoar, perdoe agora. Quem tem de conversar, converse agora. Quem tem de batizar, batiza agora. Porque depois que morre, não se batiza. Opa, garou, a porta fechou. Dá tempo mais não. Ah, Pai, pelo amor de Deus, alivia o sofrimento de um pai. Ô, minha irmã, já foi, acabou, passou. Agora é a pessoa e Deus. A igreja nos ensina uma coisa, não sei se vocês sabem: quando a gente morre, imediatamente, no lugar da morte, o anjo do Senhor nos coloca diante do juízo particular. Imediatamente, no lugar da morte. Eu vou viajando, tombei o carro, bati, morri. É a lei. Para dizer o que para nós? Que o juízo é imediato. Deus não vai botar a gente sentado numa fila e ficar chamando por senha: fulano, Padre Hebe agora. Aí eu vou lá na sala do juízo. Já pensou? Não tem sentido não, né? Isso é coisa de gente humana, de hospital, né? De farmácia, essas coisas. Não. O juízo é imediato. Imediato. Eu tinha um padre professor que dizia assim: eu já tenho medo da morte, não no sentido de que eu não vou morrer, porque eu fiquei sabendo, o padre brincando, né? O padre professor de teologia, eu fiquei sabendo que Jesus bota a gente sentado na cadeira e ele fica de pé diante de nós, aí fala, aí liga o slide na parede e vai passando os pecados da gente. Isso aqui eu faço o quê? É uma brincadeira.
mas para dizer o quê? Que o justo juiz vai nos julgar. Ele não vai perguntar em quantas missas a gente participou e em quantos textos a gente rezou. Com base no evangelho de hoje, ele vai nos perguntar: eu estava nu, você me vestiu? Eu estava com sede, me deu água? Eu era estrangeiro, você me acolheu? Pensemos nessas perguntas, meus irmãos e minhas irmãs. Ué, padre, e a missa é importante? Importantíssima, porque ela nos ajuda no mistério de salvação. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora? Celebrando. Vocês estão escutando essa palavra dentro de quê? Dentro de uma missa. Não é que ela não é importante. Eu estou dizendo para a gente não entender que simplesmente participar por participar vai nos salvar sem uma ação lá fora. E eu ainda acrescento outras perguntas que Nosso Senhor vai fazer ainda para nós. Como criastes os vossos filhos? O presente que eu lhe dei, cuidastes? Educastes? Criastes bem? Quais os frutos que vocês deram? Que nós demos? Diante do Padre, com certeza ele vai perguntar: e o povo que eu lhe confiei? Cuidastes? Pregastes para ele? Falastes a verdade? Ou passou a mão na cabeça? Vale para todos nós. Branco, preto, alto, baixo, gordo, magro. Não sei. O justo juiz um dia vai nos julgar. A oportunidade da gente se santificar, meus irmãos e minhas irmãs, para este grande dia da parousia é agora. Por isso, faça, perdoe, ame, abrace, esteja junto, não perca a oportunidade. E eu encerro esta homilia me lembrando de um fato. Outro dia eu ia viajando cedo e eu passando perto da prefeitura ali, sobre essa coisa de aproveitar as coisas boas. E eu passando em frente à prefeitura, tinha um pai brincando com um filho, uma criancinha assim, desse tamanhozinho. Mas o pai parecia uma outra criança. Ele deitava no chão, se o menino vinha, pulava por cima dele, ele jogava o menino na grama, tinha um cachorro também pelo meio, e o cachorro vinha, lambia a boca do pai, lambia a boca do menino, e ele brincava, jogava para lá, jogava para cá. Eu voltei com o carro, parei com coisa que eu não queria nada e fiquei olhando pelo retrovisor. Aquela brincadeira tão gostosa. Lembrei de meu pai, lembrei de minha mãe, lembrei de meu avô, lembrei das pessoas que eu amo, e me veio essa reflexão que eu queria partilhar com vocês. É isso que a gente precisa na nossa vida, aproveitar os momentos bons, por mais simples que seja. Ah, mas aquele menininho de 5, 6 anos, ele sorria de verdade, e ele vinha, pulava no cangote do pai, o pai virava ele dava duas e caía na grama, o cachorro, aquela alegria. Ali poderia ser mais 2 minutos que eles iam ficar ali, mas talvez foi o momento mais precioso que aquele pai viveu com os filhos, com o filho. Que a gente possa aproveitar os momentos bons, minha gente. Tomar um café, mesmo que não tem nada, só um café. Sentar, brincar, sorrir, contar piada, falar de Deus, aproveitar o vizinho, a vizinha, de tantas oportunidades que o Senhor nos dá. Porque no dia que a morte chegar, não dá mais tempo. Pensemos nisso, meus irmãos e minhas irmãs. E que a gente volte para casa hoje, ou vai ao cemitério, acender a vela, rezar pelo descanso eterno, com essa palavra no coração: vinde benditos do meu Pai. É essa frase que eu quero escutar da voz de Deus, o justo juiz. É essa frase que eu desejo para vocês todos escutarem: vinde benditos do meu Pai. Mas a gente tem que fazer por merecer. Caminhe, faça, construa, que o Senhor vai estar de braços abertos para nos receber. Cuidado com as ilusões. Muitas vezes a pessoa morre e aí já bota logo no cartãozinho de 7º dia.
Mais uma estrelinha no céu, ninguém sabe não. Inventando moda não. Ninguém sabe. Não é assim? Deus ganhou mais um anjo, ó, transformou a pessoa em anjo. Devemos ter cuidado com essas coisas, meus irmãos. Somente o justo juiz é que sabe de todas as coisas. A gente faz a nossa parte, a gente constrói a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que hoje seja para nós um dia de saudade, não de tristeza, e de reconforto nas mãos de Deus. Porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Amém. Vamos ficar em pé.